Um rangido pesado ecoou quando a porta de madeira se abriu lentamente, deixando uma fraca luz vazar para o espaço sombrio lá dentro. Assim que Hirka entrou, a porta se fechou com um baque atrás dele, imergindo-o na quietude do cômodo. Ele permaneceu imóvel no chão de madeira, sua sombra solitária estendendo-se à frente. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Hirkan, embora sua face estivesse em grande parte obscurecida pelo capuz. Então, chegou o dia em que sou enganado por um NPC, ele pensou amargamente, os dentes cerrados de raiva e frustração. Pensei que ele me daria uma missão relacionada à história principal, mas o que é esta missão de ovo, afinal? À sua frente, o painel de notificação da missão apareceu, as palavras "ovo no ninho" destacadas sobre a imagem de um ovo com um grande ponto de interrogação. A descrição era ainda mais irônica: traga o ovo do ninho de volta, recompensa nenhuma. Nem sequer há recompensa. Hirkan apertou o punho, a sensação de ser enganado atingindo o auge. Ele murmurou desesperadamente: droga, eu realmente tenho que fazer isso? De repente, uma voz grave ressoou bem perto de seu ouvido, interrompendo sua linha de pensamento. Fazer o quê? Uma missão? Hirkan sobressaltou-se. Outro jogador havia se aproximado dele sem que percebesse, o rosto do indivíduo brilhando com uma curiosidade afiada. Uma sensação de inquietação súbita surgiu, fazendo perceber com um sobressalto. Imediatamente, uma multidão de jogadores com expressões ansiosas e gananciosas se precipitou como uma revoada de abutres. Este cara recebeu a missão! Peguem-no! Uma voz ressoou, agitando o grupo. Eles empurravam, se atropelavam, mãos estendidas para agarrar Hirkan, determinados a não deixá-lo escapar. Sendo pressionado no chão, Hirkan percebeu horrorizado seu erro. Droga, eu esqueci esses caras, ele praguejou silenciosamente. Preso no meio da multidão agressiva, sua mente girava. O que fazer? Apenas matá-los e acabar com isso? Mas, de repente, uma voz ressoou: saiam! Uma poderosa corrente de energia verde explodiu repentinamente da posição de Hirkan, arremessando para longe todos aqueles que o cercavam. Quando o choque passou, Hirkan se sentou em meio à cena caótica. Um jogador desconhecido em uma armadura completa e hermética se aproximou lentamente dele. Ele parou, olhou para Hirkan sentado no chão e falou calmamente: você tem um momento? Uma voz grave e firme ecoou por trás do capacete selado do cavaleiro alto. Quero conversar em um lugar tranquilo. Hirkan estremeceu, a vigilância crescendo em seu coração. Ele franziu a testa, virando-se abruptamente para encarar o estranho. Quem diabos é este? Pensou consigo, seus olhos faiscando irritação e confusão ao ver a armadura que cobria completamente a identidade do oponente. Cai fora! Por que eu deveria? Hirkan rosnou, mas antes que pudesse terminar, o cavaleiro interveio calmamente. Por favor, coopere, Senhor Máscara Harrow. Aquele nome soou como um raio. Um brilho cintilou pela fresta do capacete do estranho. Os olhos de Hirkan arregalaram-se em espanto, choque e confusão extremos, evidentes em cada traço de seu rosto. Eles chegaram a um pequeno beco sem ninguém por perto. O estranho se aproximou, a voz ecoando de trás do elmo completamente fechado. Desculpe o incômodo. Sinto que não conseguiremos conversar direito se houver outras pessoas por perto. Assim que terminou de falar, ele levantou o pulso e apertou seu relógio de guerra. O elmo dele se desfez em fragmentos de luz, revelando um homem de óculos com cabelo que parecia feito de dados digitais. Hirkan ficou atordoado por um momento. Um suor frio começou a escorrer. Ele avaliou em silêncio. Olhando para este equipamento, ele deve ser pelo menos um hacker, mas eu não tenho nenhuma lembrança dessa pessoa. Quem é ele? E como ele sabe quem eu sou? Como se lesse os pensamentos de Hirkan, o homem estranho empurrou suavemente os óculos, seu olhar afiado fixo nele, e perguntou: você é a Máscara Harrow, não é? Na cabeça de Hirkan um pensamento de repente brilhou. Nessas situações... Num beco de pedra deserto, Hirkan decidiu que tinha que fingir não saber de nada. Ele enfrentou o homem de óculos com um tom de voz provocativamente ingênuo. Quem é essa Máscara Had de você mencionou? Eu vim até aqui com você porque queria conversar, mas o que diabos é Máscara Had? O jogador estranho ficou atordoado por um momento, como se não esperasse essa reação. Ele tremeu, levou a mão ao queixo, tentando se recompor. Você não recebeu a missão agora? De um NPC chamado Aimbre? A atitude de Hirkan instantaneamente se tornou agressiva. Ele avançou, rosnando com extrema raiva. Quem você pensa que é e por que eu deveria compartilhar informações com você? Só de você me arrastar pra cá já me deixou furioso. Você quer brigar? Então aposte toda a sua conta e me mate.
Embora demonstrasse raiva, Hirkan estava incrivelmente calmo por dentro. Não sei quem ele é, mas tudo o que preciso fazer é fingir que não sei. Seu olhar era frio, desafiando o oponente silenciosamente. Qual é o seu próximo movimento? Enfrentando a fúria de Hirkan, o jogador estranho apenas permaneceu em silêncio, os óculos brilhando na luz fraca, sua expressão pensativa e impenetrável. De repente, ele estendeu a mão e disse: "Parece que cometi um erro. Peço desculpas." Um sorriso frio e zombeteiro surgiu brevemente nos lábios de Hirkan. O aperto de mão deles, sob o sol, parecia o fim de um confronto inesperado. No entanto, assim que soltou a mão e se afastou, Hirkan soltou uma voz cheia de sarcasmo e desafio. Está com medo, é? Desta vez eu te perdoo." Tss, mais um desgraçado patético arranjando encrenca. Dito isso, ele virou as costas e se afastou, acenando com a mão com desdém, sem sequer olhar para trás. O jogador de armadura permaneceu imóvel, seus olhos contemplativos seguindo a figura de Hirkan que desaparecia. Uma silhueta com cabelos roxos escuros e olhos misteriosamente brilhantes apareceu ao seu lado. O jogador de armadura disse pensativamente: "Não acho que seja ele, não é? Uma coisa é certa, ele não é um jogador habilidoso." Sua mão revestida de metal apertou-se lentamente. Se você joga Warlords há algum tempo, deve saber que não se deve agitar as mãos descuidadamente ao usar um relógio de guerra. Seu rosto endureceu, os olhos brilhavam com severidade por trás dos óculos, a mandíbula cerrada enquanto enfatizava o perigo da ação precipitada. Ao lado dele, uma figura encapuzada suspirou pensadamente, cobrindo o rosto com a mão, questionando: nós realmente precisamos continuar de vigia em Ahrimbre? A missão do Conde Caído está quase terminando, mesmo que alguém nos descubra agora o que eles poderiam fazer." Em resposta a essa impaciência, o homem de óculos virou a cabeça, os olhos afiados e ajustou os óculos severamente. "A missão Ovo no Ninho é a principal", ele enfatizou com um tom de voz firme. "Não devemos correr riscos desnecessários." Resmungando em descontentamento, a figura encapuzada cedeu. "Tsk, sendo assim, voltarei à minha posição." Dito isso, a pessoa se transformou em um feixe de escuridão e disparou. O homem de óculos disse em voz alta: "Até mais." E então se virou, caminhando em direção ao edifício. A porta se abriu com um brilho ofuscante, convidando-o a entrar. Escondido na escuridão de uma cabana de madeira, Hirkan abriu cautelosamente os olhos, espreitando pela fresta da janela. Seus olhos brilhavam com surpresa. "São dois?" ele pensou, sua mente analisando rapidamente a situação. Eles são certamente membros de alguma organização, pois estão agindo juntos, mas se fossem de uma guilda comum, teriam negociado depois de revelar suas identidades. Ousar me desafiar assim, eles certamente não são pessoas comuns. A imagem de um homem em armadura brilhante e uma garota encapuzada e misteriosa, de costas um para o outro, irradiavam uma aura formidável. Embora ele já tivesse deixado o local, a imagem deles ainda pairava em sua mente, uma grande pergunta sem resposta. Afinal, quem diabos são eles? Agora, sob a luz do sol de uma floresta exuberante, o clangor de metal ecoava enquanto os dois guerreiros esqueléticos de Hirkan treinavam diligentemente. Ele estava sentado em um toco de árvore, com os cotovelos apoiados nos joelhos, a mão segurando o queixo em uma pose pensativa. Seu olhar estava distante, claramente ainda absorto pelo misterioso encontro. Ainda assim, uma coisa é certa. Os olhos de Hirkan semicerraram-se, uma dúvida infiltrando-se em sua mente. Havia algo incomum na missão Ovo do Ninho que ele acabara de receber. Ele começou a ligar os eventos. Eles provavelmente assistiram ao meu vídeo, pensou. A imagem da batalha perfeita com o lobo corrompido surgindo em sua mente. Essa era a única maneira de saberem que Máscara de Raô receberia a missão de Ahrimbre. O fato de o terem deixado ir tão facilmente só podia significar uma coisa: não se importavam com quem estava por trás da máscara. Hirkan sentou-se pesadamente numa rocha no meio da floresta densa, o ar úmido ao redor. Ele apoiou o queixo na mão com uma expressão preocupada. "Não sei que diabo está acontecendo com essa missão, mas se continuar assim, certamente os encontrarei novamente. Se quero evitá-los, também não poderei postar vídeos por um tempo." Ele soltou um suspiro pesado. Seu rosto se contorceu numa expressão enlouquecida e irritada, uma lágrima de frustração quase escorrendo. "Por que esses loucos continuam arruinando minha vida assim? Aquela mulher, Chai Seulian, já me dá dor de cabeça o suficiente." Ao mesmo tempo, em outro lugar, dentro de um casulo de metal frio, um leve som de zzz ecoou. Chai Seulian, a mulher de longos cabelos pretos, sentava-se em silêncio com um olhar vazio.
Num quarto luxuoso, Park Soo-ji apressou-se até o casulo de alta tecnologia onde Chai Seo-yeon estava sentada. Com uma expressão um tanto preocupada, ela perguntou: Senhorita, a senhorita se esforçou muito. Como foi o teste de seleção para a guilda? Chai Seo-yeon pegou a garrafa de água, seus olhos revelando cansaço e decepção. Ela respondeu friamente: um bando de lixo. Como é possível que nenhum deles seja útil? Um bando de lixo. Como é possível que nenhum deles seja útil? Dito isso, ela tomou um longo gole, a irritação evidente em seu rosto. Park Soo-ji empalideceu, forçando um sorriso desajeitado. É mesmo? Ha, que assustador! Para aliviar o ambiente tenso, Park Soo-ji entrelaçou as mãos com um certo embaraço, mudando apressadamente de assunto. Ah, a propósito, há alguma novidade sobre a máscara Hahou que mencionei da última vez? Ah, foi a pessoa que postou aquele vídeo. Ao ouvir isso, Chai Seo-yeon parou abruptamente. Sua voz baixou, carregando uma frieza mortal. Parece que eles se juntaram a outra guilda, pois ainda não houve resposta. Rash! Outra guilda? A mão de Chai Seo-yeon apertou, esmagando a garrafa de plástico em sua fúria. Uma aura assassina vermelho vivo a envolveu, seus olhos arregalados, os dentes cerrados. Testemunhando a cena, Park Soo-ji só conseguiu soltar um grito silencioso. Park Soo-ji apressadamente inclinou a cabeça, a voz gaguejante cheia de pânico. Não é isso, vou verificar novamente agora mesmo. De trás, a voz fria de Chai Seo-yeon soou, decisiva e autoritária. Quando tiver informações concretas, volte. Antes, enquanto Park Soo-ji ainda estava a relatar, os dedos esguios de Chai Seo-yeon habilmente trocavam de roupa. Ela perguntou calmamente: o que o presidente disse? Diante dela, Park Soo-ji curvou-se profundamente, gotas de suor na testa, a voz tremendo. Não, ele ainda não disse nada. Chai Seo-yeon sorriu levemente, um sorriso cheio de confiança e um toque de escárnio. Ela levantou-se lentamente, o som dos saltos ressoando no chão. Enquanto desabotoava casualmente o punho da manga, ela disse com um tom calmo mas afiado: ele está em silêncio apenas porque o Warlord está sendo demasiado bem-sucedido. A primeira vez que falei com ele sobre jogar este jogo, ele tentou forçar-me a um casamento arranjado. O olhar dela varreu por cima do ombro, cheio de orgulho e desafio, como se estivesse a revisitar um passado que agora ela dominava por completo. Park Soo-ji ficou parada, com as bochechas coradas, admirando a figura perfeita à sua frente, sua mente cheia de admiração. Uau, o corpo dela! No entanto, aquele momento foi rapidamente quebrado por uma voz fria e autoritária. Chai Seo-yeon ordenou: recrute um novo grupo de candidatos e me reporte até amanhã de manhã. Puxada de volta à realidade, Park Soo-ji estremeceu, os olhos arregalados de pavor. Amanhã de manhã? É muito apressado! Ela gaguejou em protesto desesperado. Assim que a magnífica porta se fechou, ela ousou soltar um suspiro, murmurando aborrecida: ai, a personalidade dela é realmente terrível. Ao mesmo tempo, no mundo virtual de Warlord, a água estagnada e verde musgo de um pântano sombrio ondulava. O olhar aguçado de Hirkan varreu a paisagem úmida e escura. Faz tempo que não volto a este lugar, o pântano dos lagartos, ele pensou, puxando o capuz para cobrir seu rosto anguloso. A Imbre está atualmente no castelo Bangtsu, então a missão deve estar por esta área. Como a missão envolve encontrar um ovo? Seu rosto mostrava intensa concentração, pronto para a próxima busca. Após cuidadosa consideração, Hirkan determinou que sua presa deveria ser um monstro do tipo ave, réptil ou inseto, e ao restringir o escopo da busca para locais adequados ao nível atual, apenas um único lugar surgiu em sua mente: Pântano dos Lagartos. O ar aqui era denso com o cheiro de lama e vegetação em decomposição. Hirkan estava no meio da cena sombria, cercado por enormes raízes de árvores, tortuosamente se elevando da água estagnada e esverdeada. Esqueleto, venha cá, Hirkan chamou. Imediatamente um guerreiro esqueleto apareceu ao seu lado. Olhando para seu companheiro, Hirkan disse: os monstros aqui são de nível muito alto, então talvez eu deva usar a habilidade de aprimoramento que aprendi da última vez. Uma janela de habilidades apareceu à sua frente, exibindo informações sobre o capacete da loucura. As instruções de uso eram muito simples: desenhe uma gravura na cabeça do alvo e recite um encantamento para ativá-lo. Hirkan murmurou para si mesmo: preciso desenhar a gravura, depois recitar o encantamento. Certo. Seu olhar se tornou afiado, cheio de concentração. Ele colocou a mão no topo da cabeça lisa do guerreiro esqueleto, sua voz diminuindo enquanto começava o encantamento. Capacete, suba. Imediatamente um símbolo mágico vermelho brilhante irrompeu no crânio do esqueleto. Seus 2 orifícios oculares vazios irromperam em chamas vermelhas demoníacas e ferozes. Uma onda de energia cor de sangue jorrou do corpo do esqueleto, tão poderosa que surpreendeu Hirkan.
No meio da floresta densa, uma torrente de magia carmesim fervilhava violentamente, envolvendo o guerreiro esqueleto. Com os olhos brilhando de loucura e prazer, Hirkan inclinou-se, observando o resultado de seu trabalho. Ele exclamou com entusiasmo: "É maravilhoso! Agora ele até tem chifres!" O esqueleto seco agora estava completamente transformado. Todo seu corpo irradiava uma aura escura, mesclada com um tom vermelho místico. Um antigo símbolo rúnico brilhava em sua testa, prova da magia que acabara de ser conjurada. De pé, Hirkan recuou alguns passos, encarando a criatura que acabara de aprimorar. Apesar do aviso do sistema sobre o elmo da loucura aparecer, alertando que a criatura invocada poderia perder a razão, o sorriso nos lábios de Hirkan tornou-se ainda mais gélido. Ele estendeu as mãos, ordenando em voz alta e desafiadora: "Muito bem, é hora de testá-lo. Vamos, ataque-me!" Um som abafado ressoou, sinalizando que um ataque estava prestes a começar.